Olá, fisioterapeutas. Olá, acadêmicos de fisioterapia. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Vocês já conhecem o nosso programa, então sempre trazemos grandes profissionais, pessoas que são referência na sua área de atuação, e hoje teremos uma grande convidada. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse bate-papo. Logo, logo vocês vão saber quem é a nossa convidada de hoje. Quem está falando com vocês aqui é o João Roaro, eu sou fisioterapeuta, sou professor na Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e trabalho também com educação financeira, voltada para profissionais e acadêmicos da área da saúde. Então eu busco mostrar um pouquinho sobre esse mundo do orçamento, das finanças pessoais, dos investimentos no Brasil e no exterior, porque cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental. Então, estou muito feliz que vocês estão aqui conosco em mais esse episódio. E agora a Sibeli vai dar as boas-vindas para todos vocês. Olá, pessoal. Que alegria mais uma vez estar aqui com vocês em mais um episódio mais do que especial aqui do Fisioverso. Aqui quem fala é a Sibeli Knaut. Eu sou fisioterapeuta neurofuncional, sou professora aqui da Unicentro, né, do curso de fisioterapia em Guarapuava, no Paraná. Sou colega de trabalho do professor João, e assim, né, eu acho que não tenho como me descrever de forma melhor, como dizer que eu sou uma super apaixonada pela fisioterapia neurofuncional, é a minha área de atuação, a área que eu atuei desde sempre, e venho buscando cada vez mais, né, mostrar como na fisioterapia, na neuro, né, a gente consegue mudar a vida das pessoas. Então, né, eu não tenho como explicar realmente tudo que a gente pode fazer, tudo que eu já consegui fazer, né, enquanto profissional, enquanto fisioterapeuta e enquanto professora, e acho que nisso é uma das grandes missões que a gente tem enquanto docente. E hoje eu tenho o prazer enorme de trazer aqui para vocês uma convidada que eu conheci não há muito tempo, mas que realiza um trabalho fantástico dentro da fisioterapia neurofuncional, uma área que ela foi uma das pessoas que me incentivou, de fato, a começar a entrar nessa área. Não é, na verdade, a minha área forte de atuação dentro da neuro, mas por conta de demanda, por conta do que, né, a gente vem tendo mais recentemente, eu comecei a estudar, já temos até projetos de extensão, projetos de pesquisa nessa área, e é uma área que eu acho que a fisioterapia tem ainda, meu Deus, um mundo a crescer, um mundo a conhecer, e ela vem fazendo isso de forma brilhante, e ela vai contar um pouquinho dessa história aqui para nós, mas assim, vale muito a pena ouvir, e eu tenho a honra, então, de trazer aqui para vocês a Carline Nogueira. Mas antes dela entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vinda ao Fisioverso, Carline. Tudo bem com você? Olá, João. Olá, Sibeli. Eu quero agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. É uma oportunidade única. Eu me sinto honrada de poder falar de um assunto que eu vivo na pele e amo, né, tanto na vida pessoal como na vida profissional, que é o autismo. Que alegria tê-la aqui com a gente, Carline. Muito, muito bom revê-la, né? Depois de alguns meses. Mas antes da gente começar, Carline, conta para nós quem é a Carline Nogueira. Sim. Pessoal, eu sou fisioterapeuta. Eu formei no ano 2000, né? Então já tenho uma bagagem muito grande dentro da fisioterapia. Mas há mais ou menos 15 anos eu posso dizer que eu entrei, né, nesse universo do autismo e fui me especializando cada vez mais. Na atuação da fisioterapia, eu sempre gostei muito de novidades, da parte, né, pioneira, assim. Então, na minha época, quando eu me formei, eu fiz RPG, Reeducação Postural Global, e fiz um ano de osteopatia, não consegui, né, terminar a formação naquela época, porque depois fui trilhando outros caminhos, e fiz também fisioterapia dermatofuncional.
Então, atuei muito tempo nessa área, né? Que eu falo assim, conhecimento nunca é demais, porque todo esse conhecimento me ajudou muito hoje na minha prática com autismo, né? Então, entender de cadeias musculares, entender dessa parte funcional, né? Da dermatofuncional, que é, assim, muito importante no espectro autista. Então, me tornou também uma melhor profissional dentro do autismo. Mas foi no ano de 2007, né? Eu tive meu filho, Cadu, Carlos Eduardo, que a maioria das pessoas conhece ele como Cadu. Hoje ele está com 17 anos, que foi assim um divisor de águas na minha vida, né? Como mãe, né? Na maternidade, todo mundo que é mãe sabe disso quando um filho nasce, né? Nasce uma mãe. É meu único filho. E Cadu, ele teve um desenvolvimento atípico, né? E eu, como sempre gostei muito de estudar, eu também cheguei a trabalhar em APAE por um ano na cidade que eu trabalhava, que era Salinas, Minas Gerais. Eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, que é aqui no norte de Minas, a maior cidade do norte de Minas. Então, eu vi ali em Cadu algumas questões, né? Era um bebê muito irritado, um bebê que chorava demais. E então, eu ficava estudando e pesquisando. Naquela época, Cibele e João não tinha internet, assim, redes sociais, né? Essa facilidade que a gente encontra hoje. Então, era muito difícil. Então, eu tinha que ir mesmo estudar. Já tinha o Google, mas não se achavam muitas coisas. E Cadu foi se desenvolvendo na parte motora muito bem, porque eu, como físio, né, potencializei isso, e ele andou com 10 meses, que hoje, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, eu sei que não é tão importante para o autismo, é melhor que ele passe por todas as etapas neuroevolutivas bem feitas, sabe? E ele andou com 10 meses, ele já queria era correr, e uma coisa interessante que ele andava na ponta dos pés, e eu achava aquilo, né, estranho, mas levava nos médicos, no pediatra, enfim, e eles falavam assim que era normal, que isso ia baixar e tudo. Só que eu via outras coisas no Cadu, né? Ele era um bebê mais irritado, choroso, e uma característica muito marcante que eu vi, que foi que ele, quando era mais novinho, ele se machucava, né, e chorava. E aí a gente, como mãe, vai passar, meu filho, tá, beijinho e pronto. Depois, Cadu começou a se machucar, um machucado assim considerável, poxa, não sentia dor, não vinha para mim, eu achava aquilo estranho. E aí um fato muito importante, que desde bebezinho, ele não conseguiu pegar no peito, e aí eu tive que entrar com fórmula, mas mesmo assim ele teve muita dificuldade com todos os leites que a gente introduzia. E, inclusive, com 4 meses eu tive que começar a introdução alimentar com ele, levei em médicos em Belo Horizonte, da Universidade Federal de Minas Gerais, para saber o que era, e ninguém falava. Hoje, como, né, estudiosos do autismo, a gente sabe que era uma seletividade alimentar, mas naquela época a gente nem imaginava. E então, e outro fato interessante na vida de Cadu, né, um histórico aí, ele ele começou a falar algumas palavrinhas, mas aí ele parou de falar, 1 ano e 3 meses. Então, foi nesse marco do desenvolvimento que eu comecei a me preocupar mais e procurar profissionais que poderiam me ajudar. Aqui em Montes Claros eu não achei, porque todo mundo achava que era normal na época, né? Também não se tinha tanto conhecimento acerca do autismo, então eu fui para São Paulo, eu fiquei sabendo de uma médica lá, que tinha um filho autista, e eu não sei por que, intuitivamente, talvez, né, porque Cadu não tinha tantos sinais e sintomas do autismo evidentes, mas eu tinha aquilo na minha mente e fui para São Paulo para buscar, né, e aí a médica lá, na época, falou que Cadu podia estar dentro do transtorno, mas naquela época nem se falava TEA, era TGD, Transtornos Globais do Desenvolvimento. Isso mesmo. E aí ela falou, Carline, possivelmente ele está dentro, mas é muito novinho, ele tinha 1 ano e 8 meses quando eu o levei lá, mas ela falou, vamos começar todas as intervenções, vamos começar porque, né, é importante. Então já se sabia da intervenção precoce, dessa importância. E aí voltei, na época eu morava em Salinas, e Salinas não tinha condições nenhuma. Como eu sou de Montes Claros, eu resolvi voltar para Montes Claros para o tratamento de Cadu. E nessa época, que foi em 2009, né, ele estava fazendo 2 anos, eu
Então, tive que trazer profissionais de São Paulo para Montes Claros para ajudar nesse trabalho com o Cadu. E eu quis fazer essa introdução porque foi aí que eu resolvi me especializar em autismo. Por quê? Cadu começou uma intervenção precoce, com 2 anos de idade, baseada em evidências, com profissionais, assim, renomados do Brasil, e ele não estava evoluindo bem. Como mãe, desde eu descobri, assim, que poderia ser autismo, eu já comecei a estudar muito sobre autismo, muito mesmo. Mas aí, quando o Cadu tinha 5 anos, que eu vi que ele não estava se desenvolvendo, e olha que eu demorei muito, porque ele ficou com 3 anos de intervenção baseada em evidência, 40 horas de intervenção semanal, e as habilidades não estavam aparecendo. E, pelo contrário, eu achava que ele estava até piorando. E foi quando eu procurei, assim, não, peraí, que eu quero ver agora como eu, Carline, fisioterapeuta, posso ajudar meu filho, né? Porque eu, né, tem essa... E aí eu fui começar a estudar sobre as questões. Carline, sim, desculpa só interromper, até para o pessoal, embora acho que todo mundo escute falar muito de TEA hoje, do autismo, eu acho que não são muitos fisioterapeutas ainda que trabalham com isso, né? E falo por nós da neuro especificamente, né? Ainda é algo um pouco mais novo para nós. Quando você fala que o Cadu fez, então ele começou uma intervenção precoce, né? Para o autismo, 2 anos principalmente lá atrás, né? Era super precoce como intervenção. Mas ele fazia fisioterapia? Não. Não, porque nem se falava de fisioterapia. Na verdade, Sibeli, sinta-se à vontade para me interromper sempre, não, tá? Eu imaginei, mas eu quis reforçar, porque assim, eu tinha praticamente certeza que a fisioterapia não estava dentro desse rol aí. Vou falar para vocês, igual você falou, ainda está muito incipiente, né, o trabalho da fisioterapia no autismo. Naquela época nem se falava de fisioterapia no autismo. Inclusive, não se falava nem da terapia ocupacional, que hoje é, tipo, essencial para a pessoa autista. Era ainda, entre aspas, né, infelizmente, os médicos ainda têm um pouco de receita de bolo, porque assim, Sibeli e João, qual que é o principal déficit no autismo? Dificuldades na fala, que antes se falava fala, mas hoje a gente fala da comunicação social, né? Então, uma dificuldade na comunicação com comportamentos repetitivos, restritos e estereotipados. Então, o que a medicina, o que a maioria dos médicos entendem? Vou indicar fonoaudiólogo e psicólogo. O psicólogo vai tratar esses comportamentos, treino de habilidades, e o fonoaudiólogo para melhorar essa fala. Então, era assim. Então, Cadu começou uma intervenção baseada em evidência, né, que é a análise do comportamento aplicada, que é aplicado por um psicólogo, né, e ele começou com essa terapia e com a fonoaudiologia. Então, essa foi, né, a intervenção que ele fez. E foi justamente isso que impactou, porque ele foi fazendo um trabalho cognitivo, né? Um trabalho de praxis fina, que hoje a gente sabe que a questão da fala é uma praxis fina, né? O ato motor de falar. Então, a gente não conseguiu... Ali, a gente não estava trabalhando a base, que é a organização do corpo dele. Então, foi quando eu falei assim, poxa, como eu, como fisioterapeuta, posso... né? O que eu posso ter conhecimento aqui para ajudar meu filho? E eu sabia que ele era muito desorganizado, ele gostava de correr para lá e para cá, ele não parava quieto. E aí eu fui procurar algumas metodologias, né? Porque na fisioterapia mesmo não se falava nada, nem a fisioterapeuta não atua com autismo. E eu fiquei sabendo de uma metodologia, que foi a primeira que eu fiz, que é o método Padovan de reorganização neurofuncional, porque é neurofuncional, né? Mas é uma metodologia específica, que eu falei assim, poxa, esse método aqui é muito interessante, porque ele trabalha o corpo, aí eu fui pesquisar um pouquinho na internet, trabalha toda essa organização do corpo e trabalha também com funções orais, as funções reflexo vegetativas orais. Então, eu achei muito interessante para a pessoa autismo. E fui fazer a formação. Fiz minha formação completa, né, nessa metodologia, e eu decidi, na época, que eu gostei muito da metodologia, do trabalho global com a criança. Falei, não, agora eu vou ter que parar um pouco as outras terapias com o Cadu, porque eu estou vendo que ele não está evoluindo, e aí eu apliquei só essa metodologia com ele. E o método Padovan, Sibeli e João, ele trabalha muito a organização do corpo vai trabalhar exatamente o que a fisioterapia trabalha, tônus, vai trabalhar toda essa organização temporal, né, do ritmo, da consciência corporal, que é o que... Percepção corporal, né?
é o que a pessoa autista precisa muito, sabe? E o equilíbrio, e associado a isso, o método Padovan, quando eu fiz minha formação lá, tipo, eu comecei 2009, 2011, mais ou menos, que eu comecei minha formação no método, né? Ele também já falava das questões sensoriais. Então, ele é um método sensório-motor. E sendo que não se falava ainda muito dessas questões sensoriais. E foi quando eu apliquei em Cadu e ele começou a ter muitos resultados. Aí, 6 meses só da metodologia, ele começou a falar. E aí ele começou a falar, muito entrecortado e tudo, aí eu falei, não, agora eu vou voltar com os outros trabalhos. Quando eu voltei com esse trabalho da psicologia, da análise do comportamento, em 1 ano e meio, Cadu ganhou todas as habilidades que ele não ganhou em 3 anos, sem a organização do corpo. Então, eu vi ali que o trabalho motor, ele era muito importante. Então, eu empolguei, comecei a estudar mais, e aí fui fazendo outras metodologias, e sempre estudando sobre autismo. Então, fiz minha formação em autismo, né, minha especialização em autismo. Aí eu fui fazer psicomotricidade, porque eu vi que era uma área que trabalhava muito esses aspectos, né, relacionados à parte motora, psicomotora. E aí, eu fiz também uma formação internacional no modelo DIR Floor Time, foi quando eu percebi que Cadu estava evoluindo na parte de habilidades, como eu falei, só que eu percebia que Cadu, ele estava muito condicionado, né? As pessoas falam hoje, Sibeli e João, não sei se vocês conhecem um pouquinho sobre análise do comportamento, mas é uma ciência, né, que trabalha todas essas questões inerentes a habilidades, comportamentos, habilidades sociais, só que dentro do meu conhecimento, do meu vasto conhecimento, inclusive já fiz formação em análise do comportamento, eu vejo que é uma metodologia que traz resultados, mas que condiciona muito a pessoa. Por quê? Porque não estimula muito a parte do pensar, que a gente vai ver que tem a ver com a fisioterapia, que é o planejamento motor. E eu percebi isso muito em Cadu. E aí foi quando eu fui procurar uma nova metodologia para ajudar nessa questão, no brincar, no planejamento motor, no pensar. Então, eu fiz, né, a formação no modelo DIR Floor Time pelo ICGL dos Estados Unidos, que é um modelo que trabalha com desenvolvimento. D é de desenvolvimento. O I são de diferenças individuais. O que torna uma pessoa única e diferente? Que é justamente a questão sensorial, motora, a questão da comunicação, como que a gente se comunica, a questão familiar, das crenças, dos hábitos. Então, é uma metodologia global do desenvolvimento que preconiza a organização do corpo, a regulação, né, como pré-requisito para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas. E é justamente isso que a fisioterapia faz. Então, com todo esse meu conhecimento que eu fui adquirindo com uma metodologia, com outra, eu fui ali pensando no âmbito fisioterapêutico. Opa, o que é isso aqui, né? O que está impactado? Quais são os impactos motores na pessoa autista? Então, eu comecei, né, fazer esse estudo. Opa, atrasos no desenvolvimento neuroevolutivo, pula fases do desenvolvimento neuroevolutivo, déficit no equilíbrio, né, uma dificuldade no padrão de marcha, né, uma marcha robotizada, uma dificuldade de associação de cintura pélvica e escapular. Então, eu fui percebendo quantas alterações motoras tinham na pessoa com TEA. E foi quando eu fui estudar mais e comecei, então, a capacitar profissionais, né, da área da fisioterapia para atuar nisso. Provoquei o CREFITO 4, pode falar. Pera lá, calma que você já está lá na frente. Tá. Daqui a pouco o podcast terminou em 15 minutos. Não, tem muito assunto para a gente falar. Mas vamos voltar. Eu quero contextualizar um pouquinho, e o João também pode fazer uma pergunta, mas você estava falando que minha cabeça tá... Eu até olhei agora e falei, esqueci de pegar uma caneta fácil aqui para eu ir anotando, para eu não me perder. Mas eu vou voltar um pouquinho, porque, de novo, Carlinhos, eu acho tão importante, e foi por isso, né? Acho que nós estamos tentando marcar desde o ano passado, né? Que eu, assim, né, para quem me conhece um pouco, sabe o quanto eu já... trabalhei em prol da fisioterapia, principalmente neurofuncional, em várias áreas, né? E essa hoje talvez seja uma das minhas, dos meus xodós recentes, né? Porque realmente a fisioterapia ainda é muito pouco reconhecida dentro desse universo gigantesco que hoje é o TEA, né? A gente até fala
na neuropediatria, e eu não sou especialista em neuropediatria, né? Vou deixar já isso bem claro, né? A minha especialidade pelo COFITO, pela Brafim, é adulto e idoso, mas por questões de vida, eu sempre tive até muito contato com né, o público pediátrico, enfim, e aqui na clínica na clínica escola daqui da Unicentro, e a gente atende, né? Eu tenho até bastante paciente, e o meu interesse aumentou justamente por conta disso. A gente, antigamente, qual que era o nosso público que a gente fala, né? Feijãozinho com arroz. Era paralisia cerebral. Era o que a gente tinha, né? Aí tinha algumas crianças com síndrome de Down, daí algumas doenças neurodegenerativas, enfim, né? Umas síndromes. Mas a gente pouquíssimo ouvia falar do TEA, né? Ou mesmo o TGD. A gente não tinha, né? Minha memória, né? Quem me conhece também sabe que não é das super melhores, mas eu tenho praticamente certeza que eu nunca tinha visto um paciente com autismo ou transtorno global do desenvolvimento durante a minha graduação. Eu acho que isso entrou na minha vida muitíssimo depois, muito mais para recente do que lá para trás, né? Então, eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro do papel da fisioterapia nos pacientes com TEA. A gente acaba reforçando também um pouco mais na criança, mas na verdade a gente sabe que o TEA ele não é, né? Virou adulto, deixou de ter, né? Na verdade é criança, adulto e idoso, né? Então, ao longo aí, né, em todos os ciclos da vida, a gente pode ter um paciente com TEA. E até por conta disso, né, a gente fez, temos um trabalho até que a gente está desenvolvendo aqui na universidade para identificar realmente, porque o que a gente escuta muito, né? O que a Carline até pontuou. Não, mas paciente com TEA não precisa de fisioterapia. Ou pior, ele vem para a fisioterapia, daí indiscriminadamente, né? O paciente chega para a fisioterapia porque ainda não conseguiu atendimento na terapia ocupacional, por falta ainda de profissional, né? Infelizmente, proporcionalmente, a gente tem muito mais fisioterapeuta do que terapeuta ocupacional. É como se as coisas fossem substituíveis, né? O trabalho do fisioterapeuta não substitui o trabalho da terapia ocupacional, nem vice-versa, né? Se a criança faz terapia ocupacional, ela ainda assim precisa de fisioterapia, e se a criança faz fisioterapia, ela ainda assim precisa de terapia ocupacional. Não são coisas que, na falta de um, eu boto o outro e pronto, né? Não é isso. E no nosso trabalho aqui, o que a gente fez? A gente começou com um trabalho muito simples, porque a gente precisa também, né, aqui a gente atende pelo SUS, então é uma realidade diferente, a gente precisa provar para a Secretaria Municipal de Saúde por que essas crianças precisam da fisioterapia, e da fisioterapia, mas também das outras, né, isso não exclui todos os outros profissionais. E a gente fez um trabalho muito básico de avaliação de habilidades motoras nas crianças com TEA, nível de suporte qualquer um. Certo. Então, a gente pegou crianças com TEA, a gente só limitou a idade até 12 anos, mas por uma questão daí de pesquisa, né, para facilitar, senão a gente também ia ficar doido com tanto resultado. Mas, para resumir, a gente encontrou, né, deficiências ali sensório-motoras, porque a gente avaliou os dois contextos, em todas as crianças com TEA. Sim. Desde nível de suporte 1. E quando a gente conversava com os pais, a maioria dos pais não tinha essa percepção. Não. Né? Então, assim, isso foi uma coisa que nos chamou muitíssimo a atenção. De quanto... Por quê? Porque você teve uma visão diferente, porque você é fisioterapeuta. Mas a gente tem a maioria dos pais, eles nem da área da saúde são. Então, isso passa despercebido. Por quê? Porque realmente o que talvez chama mais atenção são os aspectos de comunicação, né, de linguagem, né, os pais, eles chegam para a gente com essa queixa, meu filho demorou para falar, ou, como a Carline falou, ele começou e parou, né, essa é uma queixa muito frequente, e a questão comportamental, né, então, isso acaba sendo mais evidente e acaba, né, deixando um pouco para trás o trabalho do fisioterapeuta, a questão sensório-motora. E que para nós ficou muito claro que essas crianças, elas
precisam, né, também da fisioterapia. Então, eu acho que isso é muito importante a gente pontuar e reforçar mesmo, né? Quando a gente criou o podcast lá atrás, a gente falou, a gente quer mostrar o multiverso da fisioterapia, e aqui talvez seja o multiverso do momento da fisioterapia, porque a quantidade hoje, se a gente pegar a prevalência, né, de pessoas com TEA no mundo é enorme, e ainda eu diria que é uma das áreas da fisioterapia que a gente menos se empoderou, né? A gente menos estuda, inclusive. Então, assim, o pessoal da ciência precisa também agora começar a dar um boom dentro da fisioterapia, né? Porque a gente, daí vou engatar no segundo assunto que eu queria falar, não sei se o João disso tem alguma coisa para dizer. Não, mas pode concluir que eu já entro. Da questão das intervenções aqui que a Caroline falou. A gente ainda tem muita questão controversa em termos de evidência realmente científica no geral do TEA e para a fisioterapia, infelizmente, a Caroline até pode me corrigir, mas é zero. Se a gente procurar uma intervenção nível A para TEA, na fisioterapia específica de fisioterapia, não tem. Não tem. Mas por quê? Porque a gente ainda está se reconhecendo dentro dessa área de atuação, mas a gente precisa correr. Não dá tempo da gente, né? Agora a gente tem que começar a se mobilizar e a estudar para conseguir mostrar isso. A Carline falou, eu não sei se muitas pessoas conhecem o método Padovan, eu tenho até quase certeza, mas de novo, né, minha memória não é o meu ponto forte, que a gente tem até um parecer da Brafim sobre o método Padovan, e realmente não tem evidência científica. Então, a gente não está aqui querendo dizer que tem, tá? Não é o ponto. Mas o Padovan, ele é mais velho que andar para trás. Né? O Padovan em si, ele até não é tão velhinho, mas eu até estava contando para o João aqui antes, Carline, que por coincidências, né, do destino, o Padovan, ele nasceu, né, de estudos que esse grupo fez em cima de uma pessoa muito importante, um médico muito importante na neuro, que foi o Temple Fay. Né? Então, quem estuda a história da fisioterapia, principalmente a história da fisioterapia neurofuncional, já ouviu falar de Temple Fay. Ele é da mesma época ali, Temple Fay, Rude, o próprio o casal Bobat, o Kabat, eles são todos da mesma época ali. E esse grupo, que não eram necessariamente, né, alguns ali são até, eram próximos, né, porque já estão entre nós, mas eles foram um grupo de profissionais, médicos e terapeutas, que criaram a neurofuncional, basicamente, né? Com os seus pensamentos, com a limitação que eles tinham à época de conhecimento de neurofisiologia. A gente está falando ali dos inícios, né, dos anos 50, então eles não conheciam teoria de controle motor, teoria dos sistemas, de ponto de equilíbrio, isso não existia na época. Então, mesmo com a limitação que se existia na época, né, dessas teorias de comportamento e controle motor, eles, meu Deus, né, fizeram e aconteceram. E o Temple Fay, ele vem de uma base muito filogenética, então, questão do desenvolvimento, que hoje também muitas pessoas questionam, né, enfim, mas o que a gente precisa pensar? A gente está falando de um transtorno que antigamente, né, a gente não usa mais o termo do desenvolvimento global, mas ele não deixa de ser. Por quê? Por isso que é tão difícil, né, a gente trabalhar com uma pessoa que tem TEA, por exemplo. Porque a gente está muito acostumado a segmentar na fisioterapia, né? O que é motor, o sensorial, aqui eu vou colocar de novo, infelizmente, apesar de eu ser uma apaixonada e estudiosa por questões sensoriais desde a minha formação, desde o meu mestrado eu faço isso. O fisioterapeuta, ele não sabe trabalhar questões sensoriais, não sabe, eu não sei se, mas não sabe, infelizmente, né? Talvez não tenha outra palavra a dizer. A gente não olha, a gente não quer olhar, a gente não avalia nenhum aspecto sensorial, nem unimodal, nem multimodal, e por óbvio, a gente não identifica isso. E quando a gente, às vezes, identifica, a gente mal identifica, né? Porque a gente não avaliou. Se eu não avalio, não tenho como
ter certeza. Talvez eu possa acertar ao acaso, mas se eu não avalio, não tenho como saber exatamente o tipo de disfunção sensorial que esse paciente tem. A gente segmenta a questão cognitiva, a gente segmenta questões intelectuais, e nós estamos falando de seres humanos, a gente não tem como separar, né? Existem estudos, né, e pirâmides da época do EPA que falam, a gente tem uma base, uma raiz, que é o sistema sensorial, seguido por um sistema sensório-motor, seguido por um sistema percepto-motor, e depois cognitivo intelectual. E uma coisa está vinculada à outra. E a gente não tem como ganhar lá o intelectual, o cognitivo mais alto, se eu tenho uma disfunção sensório-motora que não está trabalhada, que não está organizada, né? Então, isso são essências muito básicas. Eu acho que o método Padovan, até por ter, né? E eu não sou estudiosa, eu não tenho a formação, tá? Eu estudei muito tempo o FEI. Sim. Na época, né, que eu comecei a entrar. Mas até por ele se basear muito nesses conceitos mais antigos, ele tem isso muito estabelecido, né? Da gente pensar nessa pirâmide do desenvolvimento, daí não é nem desenvolvimento motor que a gente usa, né? No desenvolvimento do ser humano, porque a gente faz desenvolvimento mesmo. Desenvolvimento, né? Geral do ser humano. E por isso que eu acho que ele carece de investigações e às vezes até né, pelo que eu te conheço, é uma coisa que você faz, do aprimoramento, porque a gente não precisa, e eu sou uma defensora disso, a gente não precisa também se apegar a um método específico e morrer fazendo ele, né? Ah, meu Deus, eu uso esse, né? Eu uso o Padovan, é só ele que eu vou usar, eu uso o Bobat, Deus o livre, eu usar outra coisa, e eu uso TCI, Deus o livre, usar outra coisa, porque a gente trabalha com seres humanos. E quando a gente trabalha com seres humanos, eu preciso da individualização, eu preciso da personalização, né? Eu vou precisar identificar o que aquele paciente mais precisa naquele momento, né? Então, mas a gente tem que ter esse conhecimento de base, né? Então, eu só queria deixar aqui um pouco claro que é uma área nova de atuação e que a gente precisa se empoderar, mas precisamos, acima de tudo, estudar. Sim. Cibele, o que você falou, e deixa eu só complementar, é bem interessante, porque, assim, na minha época, como eu não tinha nada, eu fui buscando esses conhecimentos, inclusive tem muitas pessoas, né, que me procuram para fazer meus cursos, perguntam, Carline, o que você me indica para eu poder fazer, tipo, um método para mim atuar com autismo, como fisioterapeuta? Eu falei, não, você não precisa de nenhum método, você precisa conhecer os impactos motores, entender como o fisioterapeuta atua no autismo. Isso que é o importante, né? Então, eu sempre falo isso. No meu caso, como eu aprendi com essas metodologias, elas foram muito importantes para eu poder guiar o meu raciocínio clínico e entender o papel. O pensamento crítico. É isso que falta, a gente criar o pensamento crítico, né? Isso. Igual a parte sensorial que o Padovan traz, tem muito da antroposofia, não sei se vocês já ouviram falar, mas depois eu fui estudar, fui fazer curso de integração sensorial, eu fiz curso de processamento visoespacial, né? Então a gente vai se aperfeiçoando para a gente trazer, porque igual você falou, por mais que lá na faculdade a gente ouve falar, né? Propriocepção é uma coisa que o fisioterapeuta trabalha o tempo inteiro, mas e os outros sentidos? E a integração desses sentidos? E como que um sentido afeta o outro? Né? Então, essa pirâmide aí que você falou, eu sempre trago ela, porque eu acho fundamental a pessoa entender que a gente tem uma base que tem que estar muito solidificada, que tem que estar muito forte para conseguir outras habilidades. E o que acontece no autismo é muito isso, Cibele. As pessoas focam muito no cognitivo, eu quero que ele fale, eu quero que ele leia, eu quero que ele escreva, e esquece dessa base. E aí a base fica muito instável, e as pessoas autistas acabam se desregulando muito. João, você quer complementar alguma coisa? Que senão eu ia falar mais uma. Se deixar... Não, vamos lá. É que o papo tá muito bom, então a sequência tá bem lógica. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, Carline, veja, você falou que você formou em 2000, e Sim. lá em 2007 você foi ter o teu filho, Cadu, ali, né? E até então você
chegou a atuar na dermato, você fez formação, ou pelo menos uma parte da formação em osteopatia, então, assim, você estava num caminho que talvez você não tinha RPG que nessa época, pessoal, para quem não sabe, era a moda do momento, assim, muita gente fazia RPG no começo ali dos anos 2000, né, era uma formação muito difundida aqui no Brasil, era muito famosa, né, provavelmente você deve ter feito com o Felipe Chá, não sei, mas, ou com algum dos discípulos dele ali, né, que foi o que difundiu o método aqui no país, mas o que mais me chamou a atenção, e aí, obviamente, né, quem é pai, quem é mãe vai saber, você acabou definindo a tua área de atuação pelo amor, né? Pelo amor ao teu filho ali, que você viu que o que estava sendo feito com ele não estava sendo eficiente, não por nenhuma deficiência profissional de ninguém, porque obviamente todo mundo estava tentando fazer o melhor das intervenções ali, mas você pensou, pô, eu sou fisioterapeuta, eu tô vendo que de alguma forma eu posso ajudar, então deixa eu correr atrás aqui, né? Isso qualquer pai, qualquer mãe faria, assim, como um leão protege os seus filhotes ali, tentando buscar novas formações ou tentar entender de que forma você conseguiria ajudá-lo, seja nos marcos do desenvolvimento ali, na comunicação, independente, né? Acho que talvez aconteceu ali com a fisioterapia em si, o que aconteceu com outras disfunções para nós lá atrás. A nossa profissão é muito recente, lá de 1969, né, temos pouco mais de 50 anos, e a gente começou assim, talvez a gente começou a intervir primeiro para ter as primeiras pesquisas científicas depois, e eu acho que com o autismo foi meio que parecido. Eu acredito, tá, eu não sou da área de neurofuncional, eu sou da orto, mas me parece que é muito claro que o autismo ele sempre aconteceu na população, mas antigamente a gente tinha um subdiagnóstico, né? Não se tinha parâmetros objetivos para diagnosticar uma pessoa com autismo, e talvez hoje a gente tenha até um sobrediagnóstico, né? Eu não sei se eu estou sendo muito correto aqui, mas me parece que a gente passou de quase que ninguém tem autismo para muita gente tem autismo. Então não sei se chega a ser um sobrediagnóstico ou se a gente está identificando corretamente as pessoas que têm nesse momento. E aí isso caiu para a nossa profissão também, com relação à intervenção, e talvez principalmente para a parte mais motora ali, e a gente está meio que aprendendo como lidar com isso agora, como intervir, como tratar, e obviamente as pesquisas elas vão vir nessa esteira aí agora, né? Porque com certeza os grandes centros de pesquisa neurofuncional já estão muito atentos a isso, e acredito que em breve a gente deva ter evidência mais robusta, né, de quais os métodos, técnicas ou quais são as melhores formas de intervir com esses pacientes. O que você pensa sobre isso? Então, é isso que está acontecendo mesmo, João, né? Inclusive, eu estou fazendo mestrado, só que, infelizmente, a minha é em autismo, meu mestrado, mas não é ainda nos aspectos motores. A gente vai pensar no doutorado para os aspectos motores. Mas eu estou participando de uma outra linha de pesquisa, justamente sobre essa questão motora, né, no TEA, e as pesquisas agora que vão começar a acontecer, né? Então, a gente tem artigos, tem vários artigos, principalmente fora do Brasil, no Brasil ainda não temos muitos, né? Mas que fala mais das questões das habilidades motoras, que a intervenção com habilidades motoras, né? E aí não fala específico da fisioterapia, tem muitos que pode falar da psicomotricidade, do profissional de educação física. Por isso que é muito importante o fisioterapeuta começar a estudar mais e realizar pesquisa nessa área. Porque a gente sabe, por exemplo, é uma coisa que eu falo muito, a diferença do olhar do fisioterapeuta para o psicomotricista. No autismo, tende-se a indicar muito a psicomotricidade para o autismo. E hoje a gente sabe que já tem, né, a nova profissão, a psicomotricidade como profissão, e antes a gente fazia a pós-graduação, se especializava em psicomotricidade. Só que, por exemplo, eu sou fisioterapeuta e eu sou psicomotricista, eu tenho todo um olhar sobre as questões motoras, né? Eu sei identificar ali por um olhar um tônus, né? Lógico que eu vou fazer uma avaliação mais precisa e tudo, mas um psicomotricista, por exemplo, é um pedagogo. Ele está atuando ali com os aspectos psicomotores, com tônus, mas ele não tem esse olhar, né? De saber ali o que eu tenho que intervir primeiro, ele vai atuar nos aspectos psicomotores como um todo.
Então, assim, eu acho que o fisioterapeuta ele precisa mais ir por essa linha de pesquisa justamente por isso, para entender o diferencial do fisioterapeuta nessa atuação motora, para não ficar tipo, tá tudo dentro dos aspectos motores, tá tudo dentro da atividade física que melhora, não, né? Essa questão motora, né, de âmbito fisioterapêutico, ela vai além. E esse diferencial, quando o paciente faz a fisioterapia para o seu desenvolvimento, a gente vê isso muito, igual você falou, na prática clínica, eu tenho aí várias, né, eu tenho até mesmo muito estudo de caso dentro da clínica que eu poderia até depois pensar em publicações e tudo, mas a gente precisa estudar mais sobre isso. E uma coisa que a Sibeli falou, e que eu queria complementar, que é muito importante, que às vezes a pessoa fala assim, igual os pais. Os pais, muitas vezes, porque os pais veem, meu filho não está falando, quem é que faz o filho falar? O fonoaudiólogo, eu vou correr para o fonoaudiólogo. E ele não vê isso, igual na paralisia cerebral, que a Sibeli falou, a paralisia cerebral, ela está ali para a parte motora, assim como o autismo está para a fala. Então, os pais vão correndo atrás do fisioterapeuta. Só que o que a gente precisa entender no autismo, que a gente tem essa visão da fisioterapia de reabilitação. Então, a gente tem muito, eu vou reabilitar funções motoras. E no autismo, muitas vezes a gente vai habilitar funções motoras. Então, a gente não vai reabilitar, são funções motoras que eles nem adquiriram. Tá? Então, até mesmo o padrão de marcha anda, mas anda em bloco, não tem aquele padrão de marcha com choque de calcanhar. Então, tende-se a gastar muita energia para isso. Então, a gente precisa entender que no autismo, o fisioterapeuta vai atuar muito na habilitação. Como é que eu vou habilitar funções motoras? Eu tenho que entender qual função motora que não está ali, né? E muitos fisioterapeutas não sabem. Falando de desenvolvimento, a gente tem que entender de desenvolvimento motor. Uma criança de 3 anos, o que ela precisa estar fazendo na parte motora, né? Então, eu preciso avaliar isso, eu preciso entender aquela função, tá bom, vamos supor o pular, né? O pular é uma habilidade motora muito importante, porque ela vai dar uma maior independência e autonomia para a criança, vai dizer que a criança está pronta para o desfraude, né? Que ela já tem uma força ali do assoalho pélvico, força de core. Então, é muito importante. Mas aí os fisioterapeutas ainda não entendem o quê? Tá, ele precisa pular. Eu vou ensinar ele a pular. Como que eu vou ensinar ele a pular? Tá, eu tenho que entender quais são as pré-habilidades para esse pular. Eu preciso trabalhar um agachamento, eu preciso de dissociação de cinturas, eu preciso de um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio estático, eu preciso força. Então, assim, eu vejo muito na minha prática clínica essa questão do fisioterapeuta ainda não saber atuar, porque ele fica muito ali ainda na reabilitação. Eu vou fazer quantos movimentos? 1, 2, e não é assim. Para o autismo, você tem que entender além, né? E também atuar de uma forma lúdica, principalmente com crianças. O adulto, você não vai, né? Porque a ludicidade, ela não quer dizer só criança, né? A ludicidade, ela envolve, inclusive, até o idoso, né? E no autismo tem que ter muita ludicidade, porque tem que ter o quê? O prazer, né? Tem que ser de dentro para fora, essa conexão para que ele tenha vontade de realizar, porque a consciência corporal é baixa, então a gente precisa ali ir pelo afeto, como o João falou, o amor, né? Porque eu até criei, né, uma forma de como atuar de forma afetiva e efetiva na física e no autismo, que é justamente isso. Afetiva não quer dizer só de afeto, mas é como eu vou afetar essa pessoa, como eu vou conseguir, através de uma conexão prazerosa, através do respeito às diferenças individuais, conseguir que ela se desenvolva. E efetiva, porque é justamente baseada em evidência. A gente tem que entender essa questão, né? Tá, isso aqui está dentro de uma evidência científica, eu preciso... Então, a gente busca ali em outros artigos, né? Mas algo específico ainda para a fisioterapia está começando a se formar agora. A Sibeli está falando desse estudo que ela fez, tem alguns estudos relacionados com avaliação motora no TEA, né? E aí a gente está aí nessa linha de pesquisa e a gente precisa aprimorar nessa parte sim, viu, João? E assim, Carline estava aqui, né, de novo aqui pensando quando você falou, acho que tem várias coisas que a gente pode reforçar aqui também, né? A primeira é até lá atrás, né, que você falou, que é também uma questão super espinhosa ainda na fisioterapia, e que muitos fisioterapeutas, ontem mesmo uma amiga minha de anos, que mora em Sorocaba,
me mandou uma mensagem, a gente fez uma das formações de neuromodulação juntas em 2016, eu acho, e ela me perguntou, ela falou, se tem alguma coisa que diga que o fisioterapeuta pode trabalhar com integração sensorial, porque assim, eu trabalho há tantos anos e fica todo mundo brigando comigo que eu não posso, e assim, tem alguma resolução, assim, tem alguma coisa que diga que a gente não pode? E a Carlinha usou esse termo aqui, e eu até achei engraçado, porque às vezes eu me pego me policiando para não usar, para evitar que, né, peguem no nosso pé. E, na verdade, não existe, pelo contrário, né, existe resolução da fisioterapia que diz que o fisioterapeuta pode usar, tá? Então, assim, não é errado nem usar o termo, pelo contrário, né? O termo integração sensorial, ele é do mundo, ele não é de uma profissão só, né? Tem muitas profissões que trabalham com integração sensorial e a fisioterapia é uma delas. Claro que dentro da palavra integração sensorial, ela tem um contexto neurofisiológico, não estou falando de método, né? Estou falando do termo integração sensorial. E dentro da terminologia integração sensorial, a gente tem um monte de método que trabalha isso, né? E mais ainda, eu acho que tem um monte de intervenções fisioterapêuticas que a gente pode e deveria trabalhar integração sensorial, né? Então, acho que isso é um ponto bem, bem importante da gente dizer. E, Carline, eu vou até mais além do que você falou em relação à criança com TEA. Eu acho que tudo o que você falou vale para qualquer outra criança com disfunção neurológica. Claro que tem as suas particularidades, mas nenhuma criança que nasce, claro, se eu estou falando daí com uma questão adquirida, muda um pouquinho, mas nenhuma criança que nasce com paralisia cerebral, eu vou reabilitar, porque ele nunca aprendeu a fazer. Eu tudo tenho que ensinar. E aí eu volto de novo para as questões sensoriais que a gente tem falado bastante. Quando a gente pensa em etapas do controle motor, as 4 etapas básicas, né? A primeira é a sensibilização. Sim. Ela faz parte do aprendizado para um controle motor adequado, né? Então, nessas crianças menorzinhas, principalmente, isso precisa estar embutido dentro do nosso plano terapêutico, independente do recurso que você use. E mais ainda, né, a gente sabe isso, a ciência é fortíssima, não existe dúvida em relação a isso, que os indivíduos que têm uma deficiência sensorial importante, eles têm mais dificuldade de aprendizado. Quando eu tenho, e graças a Deus a gente tem muito pouco isso, né, quando eu tenho ausência de sensibilidade, principalmente somatosensorial, porque a gente tem, né, existe uma teoria muito forte de peso sensorial, enfim, o aprendizado motor, ele não é completo. Porque a gente vai ter, isso vale para outras sensibilidades, né, não só somatosensorial, né, visual, vestibular, a gente sempre vai ter uma perda motora importante quando existe um sistema ausente, né? Sim. Então, isso é muito importante, muito impactante, por isso que a gente tem que olhar. Mas eu reforço aqui tudo isso que a Carline falou, por uma questão geral, de quando as pessoas reforçam muito, né? A criança não é um mini adulto, por questões básicas, né? De desenvolvimento, né? Então, no adulto, geralmente a gente fala realmente em reabilitar, porque ele tinha e por alguma razão ele perdeu aquela habilidade. Aí eu preciso aprender aquela habilidade. Na criança, na grande maioria das vezes, de novo, não é para todas as crianças, mas principalmente para crianças menores. Exatamente. Tudo é aprender, né? Então, o olhar ele não pode ser realmente igual. Eu quero mudar de assunto, não sei se o João tem mais alguma coisa disso. Eu só quero complementar, como você falou, a questão do sensorial, né? Eu também bato muito, sou muito estudiosa das questões sensoriais. Cadu, ele tem ainda, porque ele não foi bem tratado na época, né? Porque nem se falava da terapia ocupacional, então ele não teve oportunidade de
de ter terapeuta ocupacional muito novo, e eu tive que realmente estudar muitas questões sensoriais. Então, hoje a gente sabe que já tem o diagnóstico, né, de TPS, de transtorno de processamento sensorial, ou DIS, que é a disfunção de integração sensorial, independente do autismo. Então, a gente sabe que, de acordo com o DSM-5, 80% até 90% das pessoas autistas vão ter um distúrbio de integração sensorial, mas que existem, eu tenho pacientes, alguns pacientes que não têm TEA e têm o distúrbio de integração sensorial que impacta ali o seu desenvolvimento. Então, a base de tudo é sensorial, e pensando que o motor, ele é um subproduto do sensorial, né? E os fisioterapeutas ainda não entendem isso, então precisa estudar mais. A consciência corporal, ela vem da integração do sistema tátil proprioceptivo e vestibular, e isso vai o quê? Dando o quê? O vestibular, um input postural, o tônus, né? Tem que ter essa integração para acontecer. Então, se a gente quer trabalhar postura, tônus postural, habilitar uma função ali, e se a gente não dá um input dos sistemas sensoriais, a gente não vai conseguir um tratamento efetivo. Então, é muito importante que o fisioterapeuta, sim, entenda e atue com os aspectos sensório-motores, porque não tem como ele segmentar ali, né? Igual você falou, a questão das metodologias, que tem isso, aí é outra coisa. Tem a integração sensorial de Aires, que é específico da terapia ocupacional, né? Aqui no Brasil, não é também, mas a gente... Na verdade, Carlinhos, eu vou até aproveitar. Claro que isso vai... Momento polêmica do... Na verdade, não é, né? Isso é, infelizmente, uma questão pontual da terapia ocupacional no Brasil. Eu tenho documentos da Associação Internacional, que chancela a formação no Brasil, e eles me mandam e-mail toda semana. Eu posso abrir meu e-mail aqui, vocês vão ver que tem toda semana e-mail me chamando para fazer o curso, e eu fiz o questionamento. Eu gostaria de saber, porque é uma formação longa, né? São 6 módulos, se não me falha a memória, se o fisioterapeuta pode fazer e se tem alguma restrição, porque aqui no Brasil eles permitem fazer o módulo 1, né? E depois não deixam continuar. E eu questionei, existe restrição? A resposta que eu tenho é linda. Tá, inclusive no COFITO, por isso que isso nunca caiu. Doutora Cibele, a formação no método de Aires, ela é completa para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Os 3 profissionais podem fazer a formação completa, mas tem vários módulos que são abertos, inclusive, para profissionais que nem são da saúde. Profissionais da educação. Então, não, tem módulos que até pais podem fazer, sabe? Então, na verdade, ela não é restrita. Isso daí foi uma questão mercadológica do Brasil. E por que é importante reforçar? Porque eu conheço muita gente que fez a formação fora do Brasil e aqui no Brasil não deixam atuar. E, na verdade, não existe legalmente isso. Isso não existe, né? Mas continua. Não, mas exatamente isso, porque eu, por exemplo, sou líder de treinamento, né, Expert Training Leader, então hoje eu formo profissionais para se tornarem terapeutas DIR Floor Time pelo ICGL dos Estados Unidos, e nós temos vários training leaders que são terapeutas ocupacionais e falam exatamente isso lá nos Estados Unidos, em outros países. O fonoaudiólogo atua com a integração sensorial, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, mas isso é uma questão realmente do Brasil aí, mas não existe nada assim, né, específico. E acho que só, desculpa, João, te cortar de novo, mas é só reforçar que a gente tem que entender uma questão muito básica, que é a questão que eu bato sempre. Não é porque eu tenho um método que é comum a mais de uma profissão que eu faço a mesma coisa do que aquela profissão. Não é porque eu tenho a formação em Bobat que eu vou fazer o trabalho do fono, que também tem a formação do Bobat, e do TO, que também tem a formação do Bobat. Cada um, então assim, eu tenho o método, a base do método, ela é importante para a construção do raciocínio clínico e do pensamento crítico de cada profissional, mas cada um vai atuar dentro do seu fazer profissional. Ponto final. Isso vale para Bobat, isso vale para PNF, isso vale para neuromodulação, isso vale para a integração sensorial, isso vale para um
monte de coisa que a gente tem como Pilates, né? E Pilates é um exemplo. Ele precisa ser ético e respeitoso. Eu falo sempre isso para as famílias. As famílias chegam para mim, muitas, falam, Carline, eu quero porque eu gosto demais do seu trabalho, os pais falam, eu quero que você atue. Eu falei, não, olha só, eu vou fazer aqui o meu trabalho, né? Eu trabalho com essa parte, integração sensório-motora, mas seu filho, por isso e isso também precisa da terapia ocupacional, porque eu vou atuar aqui no meu âmbito fisioterapêutico. Já o terapeuta ocupacional vai atuar com as ocupações, né? Diferente o trabalho. Então, a gente precisa ser muito respeitoso. O que é triste de se ver, e existe, né, Cibele e João, a questão de profissionais, por exemplo, existe, eu já sei de um fonoaudiólogo, que e ele fala que faz realmente, aí fica fazendo trabalho da terapia ocupacional. É diferente, né? É errado. Aí tá errado. Então, a gente tem que ser muito respeitoso nesse sentido. Assim, apesar do método ser o mesmo, né, as visões de cada profissional, elas vão ser complementares na intervenção, que isso fique bem, bem claro, né? Carline, eu quero aproveitar e explorar um pouquinho mais sobre essa formação que você comentou. Explica para a nossa audiência aqui, né, o que é de fato esse método DIR que você falou, né? É isso, DIR? Essa formação você fez aonde? Ela é exclusiva para fisioterapeutas, né? Já aproveitando esse gancho, se é exclusivo da profissão ou não é, né? O que é essa formação de fato? O que você aprendeu lá? E hoje você é uma multiplicadora desse método? Você é uma formadora também de novos profissionais? Conta um pouquinho aqui para a galera que se interessou e quer saber um pouquinho mais. Eu amo hoje, é a metodologia que eu mais uso para guiar o meu raciocínio clínico, porque eu sou fisioterapeuta acima de ser DIR Floor Time, né? E o DIR Floor Time tem muitas pessoas que falam DIR, tá? Então é a mesma coisa, porque é uma sigla, né, em inglês. Ah, uma sigla. E o Floor Time, que é DIR Floor Time, porque o DI, como eu disse, é de desenvolvimento, a gente vai trabalhar com o desenvolvimento integral da pessoa, não é é uma abordagem, tá? Ela é cientificamente comprovada, e, né, vários estudos, foi criado por um psiquiatra, que é o Dr. Greenspan, e pela Serena, que é uma psicóloga. Tá? E foi criado por eles e tem em vários países, tá? Então, desde desenvolvimento integral, o I, das diferenças individuais, onde a gente vai entender onde que o I impacta no D. Então, onde que o sensorial está impactando o desenvolvimento, onde que o motor está impactando no desenvolvimento, a comunicação, a forma que essa pessoa se comunica impacta no desenvolvimento, os comportamentos impactam no trabalho, é uma abordagem socioemocional, porque a gente trabalha com toda essa questão, né? Como incluir melhor essa pessoa no âmbito social, ele precisa das habilidades básicas do desenvolvimento. E o R é de relacionamento, por quê? Todos nós, né, nós somos seres que nos relacionam, e uma das dificuldades muito grandes que tem no autismo é de se relacionar. Então, a gente precisa entender por que ele não está se relacionando. Muitas coisas relacionadas a relacionamento tem a ver com a hipo ou hipersensibilidade sensorial, né? Então, o quanto que eu estou aberto, se eu sou hiperreativa para o tátil, eu não vou conseguir estar próximo das pessoas. Então, não é porque a pessoa autista, por exemplo, ela não gosta de abraço, ela não gosta de toque, mas porque ela, muitas vezes, ela é hiperreativa, então ela vai, né, ter ali uns comportamentos inadequados, ela vai se sentir muito sobrecarregada. Então, o DIR é isso. O espectro, né? As manifestações, elas são diferentes. Elas são diferentes. E outra coisa só que é interessante, né, Carline, que as pessoas têm muito disso, eu já ouvi muita gente falando, né, a pessoa com TEA, ela tem uma hipersensibilidade. Em alguns aspectos, sim, e outros é hipo. Por isso que é super importante a gente avaliar. Eu já vi, inclusive, que eu acho super interessante, e é um próximo estudo, Deus me ajude a fazer tudo que eu tenho na minha cabeça. Eu já vi crianças que andam na ponta do pé por hipersensibilidade tátil e por hipossensibilidade tátil. Exatamente. Depende então, não é porque tá na ponta do pé é hipersensibilidade. Não necessariamente. E aí, entenda que a minha abordagem, ela muda completamente. Uhum. Exatamente. Porque é muito isso, as pessoas pensam que a questão do espectro auditivo, igual a mesma coisa do auditivo, acha que todos são, porque incomoda com barulho. Não, tem uns que vão gostar muito de barulho, tem uns que jogam objeto no chão,
tem um comportamento de ficar jogando objeto para ouvir o barulho. Então, ele é hiporreativo para o auditivo. Essa questão tátil de pisar na ponta dos pés é um assunto que eu estudo muito. Cadu pisou na ponta dos pés por muito tempo, né? A gente teve que fazer até cirurgia de alongamento de tendão. E é exatamente isso que você falou. Ela pode ter uma hipersensibilidade no calcanhar e tirar o calcanhar do chão, ou uma hipossensibilidade, no sentido que ela vai colocar a ponta do pé para sentir mais, porque ela quer sentir. Né? Então, ela busca por essa sensação. Então, ela diminui o campo receptivo para aquela informação ser maior. Exatamente. Então, a gente precisa entender como isso tudo, né? Mas, voltando ao que o João perguntou, então, o DIR é isso, João. Então, desenvolvimento, integração e relacionamento. Individualidade. É individualidade, as diferenças individuais. Tá. E essas diferenças individuais englobam isso tudo, o sensório motor, comunicação, comportamentos, tudo. E o R relacionamento. Como se relaciona, né? Então, esse relacionamento, sendo que a gente quer no DIR promover desenvolvimento. Só que tem o I que impacta no D, né? Então, as diferenças individuais impactam no D e o relacionamento, como ela se relaciona, impacta no D. Então, a gente tem que trabalhar isso tudo para promover desenvolvimento. E o floor time, na verdade, é uma técnica, né? Que ao pé da letra é tempo de chão, mas é realmente porque a criança aprende como? A gente fala, né? O trabalho da criança é o brincar. Então, é como você vai se relacionar com essa criança. Então, o tempo de chão, porque a criança, ela brinca no chão. Ninguém vai ficar numa mesinha prendendo a criança numa mesinha para brincar. Ela quer brincar livre, é movimento, né? Justamente o sensório motor, é a exploração, é o planejamento motor. Então, a gente usa da técnica floor time, aí tem várias questões relacionadas ao floor time para você apoiar o desenvolvimento. A formação, João, que você perguntou, ela é somente feita pelos institutos americanos, né? Não existe no Brasil. Então, eu fiz pelo ICDL, né? O ICDL dos Estados Unidos, mas tem outras instituições lá nos Estados Unidos que fazem também. Por quê? Porque quem criou o método foi o Dr. Greenspan, e aí depois o filho dele criou um instituto, o outro criou outro instituto, mas quem separou ali, mas que né, promove esse conhecimento e faz a formação de pessoas. E o ICDL, ele tem a patente mesmo do DIR Floor Time. Esse nome é patenteado pelo ICDL. Então, é uma formação longa aí, como a Cibele falou, né, parecido com a integração sensorial de Aires, tipo, vários módulos, onde a formação ela é feita online, mas é um online que eu falo, é um online ao vivo. Então, assim, são turmas pequenas, no máximo 12 alunos. É síncrono, o instrutor está ali. É ao vivo mesmo, tem que ter participação, câmera aberta, tem que ter troca, tem apresentação de casos para a gente, né, comprovar ali que aquela pessoa está entendendo a metodologia, a abordagem e está conseguindo colocar o seu âmbito terapêutico, porque você perguntou, só o fisioterapeuta pode atuar? Não, o DIR Floor Time, ele é integral do desenvolvimento, então o físio, o fono, o terapeuta ocupacional, inclusive eu tenho 3 alunas nessa minha turma que eu estou dando agora, que são terapeutas ocupacionais, então é a equipe interdisciplinar, só que é muito interessante porque cada um vai atuar no seu âmbito terapêutico, que a gente consegue ver o terapeuta da DIR Floor Time atuando ali. Então, por exemplo, o fonoaudiólogo... Mas eu consigo fazer o curso online e daí você seria... só me explica mais ou menos, eu tenho interesse em fazer, tá? Como que funciona isso? Isso, como que funciona? É o ICDL que abre as turmas. Então, eu sou professora do ICDL, ele me convida para dar aula. Então, ninguém faz inscrição comigo, nada comigo. Então, a pessoa tem que procurar um instituto, o instituto abre as turmas e convida. Aí eles me mandam, Carlinhos, vamos abrir uma nova turma de 201. Vou explicar como que é esses números. Você está disponível para dar aula? Eu confirmo, aí eles abrem as turmas no Brasil, porque tem vários locais, né? Se você, por exemplo, quiser fazer... Essa que era uma dúvida. Quando fala abre uma turma no Brasil, esse curso é em português ou não? É em inglês? Hoje nós temos... Eu comecei minha formação, era somente em inglês. Eu fui uma das...
tirando a Patrícia Piacentini, que é pioneira no modelo, que ela trouxe o modelo para o Brasil, eu fui da primeira turma de terapeutas DIR pelo ICDL do Brasil. Então, começamos com uma professora que falava português e uma americana, e hoje a gente já tem líderes de treinamentos em português. Então, hoje eu dou aula em português. Então, favoreceu muito. Mas se então, quem quer fazer essa formação hoje, né, aqui, estando aqui no Brasil, vai ter acesso a essa formação 100% em língua portuguesa já. 100%. Se a pessoa quiser fazer também... E 100% online também, não precisa ir para os Estados Unidos. Não precisa ir para os Estados Unidos. Isso facilita muito o acesso, né, Carline? Não precisa viajar e é em língua portuguesa, então... e barateia também, né? Sim, na época lá, antigo, a pessoa começava aqui, tinha que ir lá nos Estados Unidos para apresentar. E aí, agora não, agora tudo, né? Mas, assim, é uma formação explicando como que é. Você tem que fazer, tipo, no ICDL são números. Então, a turma 101 é um introdutório. Você não está na formação ainda, mas você precisa fazer esse introdutório para entrar na formação. Aí depois vai ter as turmas. A turma 201, que é o início da formação, tá? Só que quando você termina essa turma 201, você vai receber um certificado de terapeuta basic, né? Do modelo DIR. Aí você vai continuando sua formação. Aí você vai para o 202, para o 203 e para o 204. Então, é uma formação longa. Então, a pessoa que faz só o 201, ela tem que falar que ainda está em processo de formação. Só que é uma formação, João e Cibele, que ela é assim... por mais que seja online, como eu disse a vocês, ela demanda muito estudo, né? Tem a plataforma própria, tem muitos artigos, muito estudo semanal, né? Trabalhos, né? Tem essas apresentações dos casos onde o terapeuta ele tem que fazer um vídeo e mostrar ali são sempre 2 líderes de treinamentos nas turmas, para ter uma visão de uma e de outra, né? Então, eu não dou aula sozinha, eu tenho uma companheira, líder de treinamento junto comigo. A gente sempre dá de 2. Uhum. E aí, eles fazem as apresentações, a gente faz as correções, ela tem que apresentar de novo para a gente ver se está tudo ok para passar para a próxima turma. Se não tiver tudo ok, ela fica retida e tem que fazer supervisão com o trainee leader para poder comprovar que ela está apta a passar para uma nova turma, tá? Mas assim, Carline, é para tratar exclusivamente pessoas com autismo? Ou habilita para outras? Não, é para... Como eu falei para vocês, como trabalha com desenvolvimento, qualquer impacto de desenvolvimento, geral. Uhum. E eu estava falando, por exemplo, o fonoaudiólogo, eu falei com vocês, o I, que são as diferenças individuais, tem a ver com comunicação. Então, o fonoaudiólogo, ele vai atuar ali como que aquela comunicação está impactando o D, e como que ele vai utilizar as estratégias floor time para promover desenvolvimento. Já o fisioterapeuta vai olhar o quê? Qual que é o impacto sensório-motor? Então, eu vou atuar nesse sensório-motor para promover desenvolvimento. Então, cada um no seu fazer, né, da profissão. Tá, e daí assim, ó, eu quero fazer a minha formação completa, tá? Eu quero fazer essa 101, que me prepara para 201. Assim, a 201 me parece que é a principal, mais importante. Eu tenho uma pré-formação e algumas pós-formações, talvez é mais ou menos isso? Muito de maneira simplória, assim? Pós-formações. Para você se tornar um terapeuta DIR completamente certificado, você tem que fazer tudo. Mas se você faz, por exemplo, o primeiro, que é o 201, você pode atender ali o Basic. O Basic, na verdade, é tipo níveis, capacidades mais básicas do desenvolvimento. Então, aquele bebê, aquela criança que está ali só na fase do engajamento, de socializar, mas não tem muita questão, por exemplo, de resolução de problemas, planejamento motor, aí são capacidades mais elevadas. Vai pelas capacidades do desenvolvimento, as turmas. Perfeito. E daí, Carline, para fechar essa questão, para eu fazer a formação completa, né, de todos esses, vamos chamar de módulos, tá? Isso. Quanto tempo eu demoro para fazer a formação completa? Quantos horas? Módulos seriam, Depende da questão de tempo da pessoa, da questão financeira, né? E também do lançamento de turmas. Se lança turmas e ela consegue ali, igual agora mesmo terminou uma turma de 101.
e já vai abrir, eu vou dar aula na turma de maio novamente. Então, se ela for encaixando ali, ela consegue em mais ou menos 2 anos e pouquinho já terminar a formação completa, 2 anos e meio. Nossa, é longo mesmo, então. E são quantos módulos, Carline? São 5 módulos. 5 módulos. Então, se ela consegue, né, bem rápido. Eu, por exemplo, eu terminei a formação, quando eu comecei, como eu fui da primeira turma, a gente foi pegando sempre as aulas. Então, a minha formação dentro do ICDL, eu demorei 2 anos e meio. Só que eu já tinha feito um pré, então eu estudei 5 anos o modelo DIR, porque eu já tinha ido para Recife, para poder fazer ali uma formação inicial, como se fosse o 101, mas eu fiz o 101 2 vezes, porque não tinha ainda formação no Brasil. E eu estava tendo esse conhecimento dentro do Brasil, que eu me tornei Floor Time Player, aí a formação veio para o Brasil, eu entrei na formação completa pelo ICDL. Legal, e deve ter a possibilidade também, Carline, já que você falou que o ICDL é uma instituição que acaba oferecendo muitas turmas ali, se eventualmente o fisioterapeuta ele tem uma boa formação em língua inglesa, ele também pode fazer um módulo aqui em português, outra turma que abre em inglês ele consegue fazer, se ele domina, né? Então deve ser mais ou menos assim, né? Tá. Ele pode escolher a turma. Com certeza uma dúvida que o pessoal está tendo agora é, em termos, né, muito gerais, assim, você não precisa ser muito específica nisso, mas quanto custaria uma formação dessa para eu ser um terapeuta DIR Floor Time ali completo, né, fazendo todos os módulos? Você tem noção de mais ou menos quanto isso custa? Exatamente, eu não tenho não, mas eu acredito que um módulo, mais ou menos, tirando o 101, a partir do 201, ele é pago em dólar, né? Porque tem que fazer lá tudo pelo Instituto, é mais ou menos uns $870, ou quase $900, cada módulo. Tá, então, se a gente fosse replicar para os outros módulos isso daí, uma formação em torno de 4 a 5 mil dólares, na média. Cada módulo. Assim, né? Cada não, módulo. 5 mil dólares. Aí a formação completa, né? Acredito que sim. É mais ou menos isso. Okay. Né? Porque tem a questão também de supervisão, muitas vezes o profissional vai precisar de supervisão para ele entender mais, né? Perfeito. E aí, claro, tem uma questão cambial também de quando a pessoa for fazer, às vezes o dólar tá um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, né? Faz parte disso. Mas só para as pessoas terem uma ideia, né, de quem se interessou pela formação. Mas o interessante, a pessoa que tem, né, que quer realmente fazer, você podem me chamar aí no meu Instagram, no direct, que eu explico direitinho. Tem um destaque no meu Instagram que eu falo como se tornar um terapeuta DIR, e também pode entrar na própria página do ICDL, né, www.icdl.com ou .org, tem que olhar lá. E aí, entra e lá, né, fuçar um pouquinho também. Hoje a gente tem tudo em inglês, mas tem lá o tradutor, e aí a pessoa consegue pegar tudo em português. E eu acho que, e o João, né, vai conseguir falar com mais propriedade, eu acho que a gente ainda, enquanto fisioterapeuta do Brasil, a gente acha tudo caro, né? A gente nunca quer comprar, eu falo assim, eu pego muito, muito no pé, né? Assim, e claro que eu tenho o meu viés da parte de sensibilidade, mas 95% dos fisioterapeutas não tem um kit básico de estesiômetro, porque acha caro. E ainda quando tem, não tem um kit com uma qualidade que daí pensar, não vou comprar esse que é um pouco mais caro, mas não pensa que assim, se você compra um melhorzinho, você vai ter pro resto da vida e não precisa comprar mais. Mas assim, a gente não tem um kit de estesiômetro de 20, que é um kit básico, a gente não tem, né, às vezes sei lá, tô pensando aqui na neuro, né, um equipamento de fez, sei lá por que você vai usar, porque, puxa, é muito caro. A gente não quer fazer uma formação, esse do Floor Time, por exemplo, ou da neuromodulação, ou do Bobat, porque é muito caro, né? A gente pensa só no que a gente vai gastar, tanto em formação quanto em equipamentos básicos, tecnologia, né? Mas porque a gente não pensa no retorno que isso vai nos dar. A gente não vê, você usou a palavra que eu queria chegar, né? A gente não pensa nisso como investimento, a gente pensa nisso como gasto. A formação profissional nunca deve ser vista como gasto, né? E sim como investimento, porque é isso que vai fazer você ter maiores retornos, né? É o que vai fazer você ser diferenciado, sim, né? É o que faz a Carline hoje ser uma das referências, eu diria, se não há referência, mas uma das maiores referências no TEA no Brasil,
e não é à toa. Né? E não é só fazer uma formação, eu falo, né, Sibeli, tudo vai evoluindo, é continuar estudando, prática de estudos de artigos, né, fazer congresso, porque toda vez que você vai ali, você vai ver algo novo, vai te instigar a estudar, né, motivar a estudar, então, assim, a gente não pode parar. E falando-se de TEA, o fisioterapeuta, aí, isso que é, assim, a grandiosidade. O que é a dificuldade do fisioterapeuta? Muitos dos meus alunos, por exemplo, não sabem lidar com os comportamentos, porque tem, né, os níveis de suporte, e muitas vezes o nível de suporte 3, para que você consiga que ele faça ali a ação motora que você quer, você vai precisar saber como que ele se comunica, como que ele se comporta, como que ele reage. Então, o fisioterapeuta, ele não pode entender sobre a questão fisioterapêutica, ele vai precisar entender mais, estender ali sobre as questões que são inerentes ao TEA mesmo, né? Que são, aí voltamos, questão sensorial, questão de comportamento, questão emocional, como que se comunica. Ah, não fala, mas ele se comunica, né? E como é que ele se comunica? Então, é importante ter uma prática contínua de estudos, não tem como atuar. Então, esse investimento, ele não é só em termos, né, da questão de uma formação, é uma formação continuada, a gente não pode parar. E de novo, né, Carline, eu acredito do fundo do meu coração que em todas as áreas da fisioterapia seja isso, mas na neuro talvez isso seja mais claro, né? A gente precisa saber lidar com muitas habilidades, muitas diferenças, muitos comportamentos distintos, porque geralmente são episódios que mudam a vida de uma pessoa e de uma família. Nossa. Né? Então, assim, não é só chegar lá e falar, né? Vou pegar talvez uma questão muito comum para nós na neuro, que é um AVC, mas não é só um AVC. O impacto que esse AVC teve na vida do paciente e na vida da família, a gente tem que levar em consideração, senão a gente não vai fazer um tratamento bem feito, né? Quantos dos nossos pacientes, por conta da lesão, né, da doença, eles já têm uma alteração cognitiva, eles têm uma alteração intelectual, né, eles têm uma... E a gente tem que saber lidar. Eu não posso fechar o olho e falar, não, vou só treinar marcha. Não vai dar certo. Você pode ter feito a melhor formação técnica do mundo. Não vai dar certo. Exatamente. É esse olhar aí, né, que tem que ser o diferencial para se tornar um terapeuta. Igual você falou, a questão de recursos, né? Muitas vezes, ali, para iniciar, você também não precisa ter tudo, mas você tem que pensar sempre assim, poxa, eu tenho que investir nisso, de tanto em tanto tempo eu vou comprar um novo recurso, porque o recurso, ele não é o principal, mas ele é um facilitador, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, hoje eu tenho vários recursos no meu consultório, né? Mas foi ao longo de anos, eu também não adquiri. Foi acumulando, né? Justamente. E como, de novo, aqui o João pode até dar uma aula aqui para nós, né? Mas tudo faz parte do planejamento, né? Quando você vai, e isso acho que a gente também, claro, vai adquirindo maturidade ao longo do tempo, a gente vai conhecendo, né? Quando a gente faz formações, como você falou, eu sou uma pessoa que se eu pudesse, eu ia em todos os congressos que existisse, porque para mim é o ambiente que a gente tem de forma mais rápida contato com tudo que tem de mais novo, né? Porque às vezes na rotina você não tem tempo de ficar lendo milhões de artigos e procurando, né? No congresso você já tem um cenário grande e você consegue direcionar, né? Até onde você quer ter os estudos, mas enfim. Mas a gente consegue ir planejando o que eu quero fazer de formação ao longo do tempo, o que eu quero me organizar em termos de equipamento. E aí, a gente está falando de muitas situações. Eu posso ser um excelente fisioterapeuta atendendo a domicílio. Tá, mas o que eu preciso dentro deste meu ambiente? Nesse contexto. Né? Desse contexto. O que eu vou precisar? Eu preciso de tal formação, eu preciso conhecer tal coisa. Eu precisaria, talvez, né, para facilitar, ter tais recursos básicos, né? E eu não posso ter um trambolhão, porque eu não consigo
transportar. Então, o que seria uma versão, talvez, mais, né, compacta, que eu poderia levar em casa, enfim. Mas isso tudo é uma questão de planejamento, porque, claro, tirando uns ou poucos, né, todos nós vamos conquistando ao longo do tempo, a gente não consegue. Que ótimo, vamos fechar aqui o podcast, a pessoa que quer trabalhar com TEA vai abrir uma mega clínica com tudo que tem de mais moderno. Não é assim que funciona, não é. Né? E eu falo, igual a gente estava falando, a questão de neuromodulação, de plasticidade cerebral, o que as pessoas precisam entender que da mesma forma que pode ser positiva, pode ser negativa. Então, tem fisioterapeutas que vão para lá e tem aquele tanto a clínica montou aquele tanto de recurso e tal, que é lindo, maravilhoso, mas vai lá, faz tudo, não é da forma correta, vai fazer uma plasticidade cerebral, né, negativa, mal adaptada. Então, assim, a gente precisa entender essa questão do planejamento, né, do empoderamento do fisioterapeuta é muito importante, né, Cibele e João trabalha com isso aí, depois já quero fazer curso com o João, porque a gente precisa aprender sobre isso, os fisioterapeutas, eles não entendem, né, e fica com aquela mentalidade ainda de, ganho pouco, não posso investir, pelo contrário, tem que investir para poder elevar ali o seu valor, né, como um todo. E esse diferencial que você faz na vida das pessoas, né, que vai ser o diferencial na vida financeira também, porque o que a gente pode cobrar é pelo que você pode proporcionar, não tem como, né? E fazer uma coisa mais ou menos, né? Então a gente vai ganhar mais ou menos. Justamente. E esse empoderamento que eu acho que precisa muito, né? O fisioterapeuta, ele precisa entender, se posicionar no mercado, se posicionar frente às famílias, até mesmo planos de saúde, enfim, né? Porque o papel do fisioterapeuta é muito importante, é de extrema importância, e a gente só precisa entender isso e se empoderar. Carline, deixa eu aproveitar que você falou sobre isso, que tem tudo a ver com o que você está mencionando agora. Eu vi um vídeo seu que você se apresenta como CEO da FitPark, né? Para que o nosso público aqui entenda, talvez esse não seja um termo que as pessoas estão muito acostumadas, né? Mas no mercado corporativo se usa muito esse termo, né? Que não existe uma tradução exata para o português, mas é como se fosse o diretor executivo, o presidente da empresa, digamos assim. Então vamos nesse rumo da conversa aqui agora. O que é a FitPark? Conta para a galera, né, que quer saber e como que você desenvolveu esse processo aí dentro da tua empresa. Sim. Então, João, a questão da fisioterapia, né, quando eu descobri como que o fisioterapeuta poderia atuar e eu vi o impacto positivo aí na vida de várias famílias, como eu disse a vocês, eu comecei atuando com o meu filho, mas eu percebi que era tão bom que eu tinha que expandir isso. Foi quando eu realmente, né, passei a atender somente, na época, mais crianças, hoje a gente atende muito adolescentes, jovens, né? E então eu falei assim, nossa, eu quero muito trabalhar com isso. Então eu, como fisioterapeuta, comecei a atuar, tinha só o meu próprio consultório e atuando, lógico, que sempre com parceria com os outros profissionais, porque com autismo a gente não pode trabalhar isolado, é interdisciplinar, não só no autismo, né, mas eu falo porque eu preciso ali do apoio do psicólogo, do fonoaudiólogo, a gente precisa estar bem alinhado, sabe? A equipe interdisciplinar no autismo tem que estar muito alinhada. E pensando em promover mais esse trabalho sensório-motor, e como eu tinha muitas famílias que me procuravam, eu já não tinha mais horário, não tinha como, né, atendê-las, eu pensei em expandir mesmo, né, a minha área de atuação e treinar outros profissionais, né? Então, assim, para falar a verdade, quando eu comecei a atuar como fisioterapeuta no TEA, eu chamei vários profissionais, mas ninguém tinha interesse de atuar nessa área. Então, eu acabei ficando sozinha. Aí, depois eu falei, não, eu fazia aqui na minha cidade uma colônia de férias para autista, que chama Autism Camp. É uma colônia de férias baseada no modelo da IR Floor Time. Foi um projeto que a Patrícia trouxe para o Brasil e que eu fui, né, para Recife para conhecer e depois eu fiz. E aí, dentro dessa colônia, eu conheci vários profissionais, porque tinham os mediadores, e aí, passando para as faculdades, eu tive um número muito grande de fisioterapeutas participando como mediadores dessa colônia. E eu gostei do perfil de alguns fisioterapeutas, e aí convidei eles para poder trabalhar comigo, para eu poder treiná-los, e aí eu comecei a treinar esses fisioterapeutas para poder expandir. E foi quando surgiu a ideia de
né, de ter a FitPark. A FitPark, hoje eu tenho uma sócia na empresa, né, e eu sou a responsável técnica, a diretora executiva, enfim. Então, hoje eu atuo, eu não quero deixar a prática clínica, né, a minha mão, mas eu diminuí muito os meus atendimentos pelas outras questões, supervisiono a equipe de fisioterapeutas, então a Clínica FitPark hoje, ela é uma clínica que trabalha mais dentro do âmbito sensório-motor, então nós temos terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, eu tenho uma equipe de 5 fisioterapeutas, e temos também a psicomotricidade com o educador físico, então a gente trabalha um sensório-motor específico, né, então foi uma expansão mesmo do trabalho que eu já realizava ali dentro do consultório, agora podendo aí impactar mais vidas, impactar mais famílias e apoiar nesse desenvolvimento aí, né, integral, pensando que o trabalho da fisioterapia, ele é a base para o desenvolvimento das demais habilidades. Ok. E o foco hoje do teu espaço clínico é a neurofuncional? A gente trabalha dentro da fisioterapia neurofuncional, a gente trabalha com essas metodologias, né, que guiam o nosso raciocínio clínico, a terapeuta ocupacional também com a integração sensorial de Aires, a psicomotricidade, né? E aí agora a gente fiz o curso de neuromodulação, né? Também está atuando nessa área aí, que a gente vê o impacto positivo também contribuindo para a nossa atuação. E nós estamos aí com projetos, como a gente falou, de investimento, para que a nossa equipe possa ir se aperfeiçoar em outras áreas nesse ano, né? No Bobat, a gente quer investir na formação e também no PediaSuite. Que legal. Muito bom, Carlinhos, parabéns. Sim, acho que você tinha pedido há pouco tempo atrás para ir para uma outra linha ali, então... Não, era da questão da formação mesmo. Era da formação? Essa questão da formação. Não era isso. Muito bom. Carline, e me conta uma coisa agora, e que eu acho que assim, é uma curiosidade que eu tenho, e acho que muita gente deve ter, né? Você falou, e assim, dá para ver que tua rotina é uma loucura, né? Entre clínica, a própria gestão, né? Clínica, a parte clínica mesmo, a gestão, os cursos, né? Eu sei que você viaja bastante. Como que é organizar? Porque assim, eu já penso em mim, né? Assim, eu já tenho uma vida também meio uau, meio, né, super corrida também, né? Com aula, com curso, e viagem, e Abrafim, e IMPA e tudo. Como que é organizar isso com o Cadu? Queria que você contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo. Como a gente fala com relação a famílias atípicas, mães atípicas, né? A gente precisa muito de uma rede de apoio e, infelizmente, João e Cibele, muitos de nós não temos uma rede de apoio, né? A gente tem ali umas pessoas mais próximas, mas é bem difícil. Uma das coisas que impactam bastante na vida de um familiar autista é a questão mesmo das amizades, da socialização, né? E isso aí traz um estresse muito grande para as famílias atípicas, porque realmente as pessoas, a gente que tem um filho atípico, muitas vezes a gente tem que deixar de ir em alguns lugares pensando na individualidade do nosso filho, né? Então, vai ter uma reunião, lá vai ter muita sobrecarga, vai ter muito barulho, ou não vai ser um ambiente que vai ser, né, que não vai trazer muito conforto para ele, a gente tem que deixar de ir. Então, acaba se afastando um pouco e muitas pessoas não entendem isso. Então, assim, pensando nisso, a gente diminui ali a nossa rede de relacionamento, mas graças a Deus eu tenho, né, os meus pais, tenho meu marido que me ajuda, tenho uma irmã minha, com minha sobrinha, que praticamente a prima de Cadu, que é muito ligada com ele, que me ajuda muito. Então, por exemplo, esse ano eu estou com uma agenda bem cheia mesmo de viagem, né? Até a pandemia, a gente dava muitos cursos online, né? A própria formação pelo ICDL é online, então não, né? Eu fico em casa, mas eu preciso de alguém que esteja com o Cadu neste momento, né? Cadu, sim. Eu falo que ele é um nível de suporte 3 bem tratado, ou um nível de suporte 2, não porque ele não recebeu intervenção, mas porque ele tem muitas comorbidades, né? Então, o Cadu, ele tem apraxia de fala severa, ele tem transtorno de processamento sensorial, como eu falei com vocês, ele tem transtorno de ansiedade.
A gente não fez um teste específico, mas eu acredito que ele tem deficiência intelectual também, então várias comorbidades que impactam. Mas eu falo que ele é bem tratado porque ele é muito bem comportado, ele entende o processo, eu explico para ele, igual a hora que eu vou dar aula, eu falo, filho, ele fica no quarto, né? Eu dou aula, falo, olha, mamãe vai dar aula agora, mamãe não vai poder ficar com você, e aí ele fica de boa. Ele já acostumou também com minha rotina, mas por quê? Eu também trabalho tudo de forma transparente para ele, mesmo diante dos impactos dele, eu passo essa segurança para ele. Quando eu vou viajar, trabalho com previsibilidade, coloco no calendário, a gente faz um calendário, coloco para ele, olha, mamãe vai aqui, volta aqui, mostro para ele direitinho, para ele poder se regular. E as pessoas que são, né, minha rede de apoio, conseguem ficar com ele para mim, para eu poder viajar. E até mesmo na minha época de formação, dos meus estudos que não parava, né? Eu precisava de ter uma pessoa, sempre precisei ter uma pessoa para poder estar apoiando, não que seja fácil, né? Porque para a gente ficar indo e ficar longe, né? Cadu, ele é muito apegado a mim, muito apegado, mas hoje a gente também tem a tecnologia de poder ligar, de poder fazer uma videochamada, que facilita muito, apesar que ele não gosta muito, não. A hora que está no vídeo, ele só quer já dar tchau, ele gosta mais do presencial mesmo. Mas eu queria... né, Cibele, assim, não é fácil. Né? Muita questão, assim, a gente tem que, esse ano específico, eu resolvi dar uma parada mesmo nos meus atendimentos para me dedicar mais a Cadu um pouco, porque a gente vai num automático também, né? E a gente vão aparecendo oportunidades, é uma coisa que eu amo falar, tanto é que a gente combinou o podcast, tivemos que, né, por conta das tarefas, mas a gente também precisa eleger prioridades, mas sempre fazer um bom planejamento. O planejamento e o equilíbrio, né? Assim, eu falo muito isso, eu tenho né, meus altos e a hora que eu falo, não, agora é a hora de dar uma acalmada, porque, assim, a família, ela tem que ser a prioridade e não é fácil. A gente que tem filhos, o João tem 2 filhos também, eu 3, né, a Carlinha 1, independente de ser atípico ou típico, eles demandam atenção, né? Eles demandam a nossa presença, enfim. Mas eu queria ressaltar aqui, Carline, porque todos nós, né? Mas você em particular, porque a gente escuta muito, né? As pessoas muitas vezes deixam de fazer as coisas porque dão a desculpa, né? Assim, olha onde você chegou com todas essas suas dificuldades. Eu sei, né? A Carline não comentou aqui, mas os pais da Carline não moram em Montes Claros, tá? Não. A família dela não mora lá. Então, ela tem essa rede de apoio, por isso que ela falou muito de planejamento, porque ela também precisa, né, avisar o pessoal, tal data eu vou precisar desse suporte, venham para cá. E nós 3 aqui, né, somos muito jovens, mas não tão jovens assim, então nossos pais também não estão no auge da saúde, né, também demandam às vezes atenção, e eu sei que da Carline também. Então, é tudo isso que a gente tem que organizar, mas você, embora tenha todas essas, né, essas dificuldades, toda essa necessidade de um planejamento talvez um pouco maior, você não deixou de fazer as coisas, né? Você foi atrás, você conquistou, e eu acho que eu gostaria muito que isso servisse de exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo, que fácil não é. Não é fácil, a vida não é fácil, mas a gente precisa se organizar, precisa se planejar e precisa ir atrás, porque quando a gente consegue isso, né, quando a gente consegue ter essa clareza de que a gente pode fazer as coisas, a gente tem que ir atrás, claro, não vai cair do céu, mas as coisas acontecem, né, e eu tenho certeza, vou fazer essa pergunta, mas sei da resposta, né, mas assim, hoje a Carline, ela vive bem da fisioterapia, né, pelo seu trabalho, pelo reconhecimento de tudo o que ela fez. Mas antes de você falar um pouquinho disso, Carline, eu queria só contar uma situação, porque a Carline foi minha aluna também, né? Posso até falar isso em algum momento. Hoje acho que nós estamos mais invertidas. Podemos estar invertidas, mas eu fui para a clínica da Carline, eu dei um modelo que eu gosto muito, né? Que é dar um curso in company de neuromodulação. Então, a Carline fez a formação de TDCS, porque ela queria implantar isso ali dentro do modelo de
de serviço dela, né, no modelo de negócio dela, e é uma dúvida muito grande, né, das pessoas, mas como que a gente vai colocar, né, com essa hipersensibilidade, às vezes ao toque, a criança com TEA não deixa, como que a gente vai colocar nessas crianças, como a gente vai aplicar, e hoje já tem, né, muito estudo, já tem uma evidência robusta, né, indo, né, nessa direção. E, assim, o Cadu foi uma graça, assim, foi esse exemplo, né, que eu ouvi a primeira vez com você e hoje eu uso bastante, que é, né, o nível 3, bem cuidado, nível 2, bem cuidado. E ele é exatamente isso, assim. E ele foi, no começo ele ficou meio ressabiadinho, assim, né? E eu me lembro que eu falei, o que eu falei, Carline? Que depois mas por que eu quis fazer uma brincadeirinha? Foi uma brincadeira, não me recordo aqui direitinho, mas você fez uma brincadeira e aí depois daí ele ficou com medo. Ele ficou... Falei, não, ele ficava me olhando dele, mas então por que você vai fazer isso? Tipo, se não é tão bom, por que você vai usar? Uhum. E ele ficou lá e ele me perguntava, mas por que você vai fazer isso? Uhum. E ele foi, daí eu tive que desconstruir aquilo que eu mesma tinha dito de tem que pensar, a gente fala às vezes umas bobeiras, né? Porque o autista ele é muito literal, né? Então, às vezes, quando você vai, eu não lembro exatamente o que a Sibeli falou, mas uma coisa mais tipo, né, que a gente ia... É uma brincadeira mesmo, mas aí como é literal, a gente já ficou com medo. Aí ele ficou, aí depois foi, mas daí a gente colocou e foi tudo, né? Foi super legal. Mas eu me lembro desse episódio, porque assim, eu falei ele na hora. Opa, que bom, faz em você, então. Exatamente. Essa questão aí da neuromodulação, sim, Sibeli, maravilhosa, veio aqui, me deu todo o suporte, o curso foi maravilhoso, aprendi muito, continuo estudando, mas por uma questão realmente de planejamento, e eu estou, né, no final do ano passado foi muita coisa, muitos cursos que eu dei, e eu não consegui ainda colocar né, assim, implementar de uma forma bem prática a neuromodulação, mas é algo que eu quero agora implementar, mas exatamente isso que a Sibeli falou. Na pessoa autista, a gente tem que entender, é o que o DIR fala, que traz, mas isso aí é para qualquer pessoa, você tem que entender a individualidade daquela pessoa que está com você. Como que ela vai reagir, trabalhar com previsibilidade, né? Mostrar, muitas vezes, tem alguns que a gente vai ter que emprestar a faixa para os pais levarem para casa e colocar, para ele poder ir sentindo, né? Fazer o que a gente chama de habituação. A gente trabalha muito isso na fisioterapia, né? Na fisioterapia aquática, a gente faz muito. Por conta daquela touca. Então, a gente precisa trabalhar com isso, mas a gente vê que tudo é possível, a gente precisa realmente entender essa individualidade, proporcionar, né, uma segurança, porque a gente tem que proporcionar esse ambiente seguro para esse paciente, para que ele sinta confiança para poder realizar, né? E é exatamente isso que a gente faz com o autista, porque muitas vezes ele vai com um comportamento para chamar atenção. E aí tem muitas pessoas que já ficam com medo, porque acham que é um comportamento aversivo, né? Ainda mais em se tratando que a gente está trabalhando muito hoje com adolescentes, pré-adolescentes, e uma realidade, João e Sibeli, que a gente tem muito, porque infelizmente agora, graças a Deus, nós estamos ali engatinhando ainda, mas a gente recebe muitos pacientes ali ainda com 4 anos, 5 anos. Mas antes tem uns que assim, não deu certo, vamos mandar para fisioterapia. Aí chega para a gente lá para os 10 anos, e aí com aquele monte de impacto, e nós fisioterapeutas temos que resolver, entende? Mas isso aí está mudando, e com esse podcast, para mudar mais ainda, para que o fisioterapeuta ele realmente entenda o papel dele para intervir aí, né, junto com a equipe interdisciplinar. É isso mesmo. Carline, e para quem se interessou, né, pelo seu trabalho, quer saber um pouquinho mais, desde a tua rotina clínica, de docente, de formadora, do método, onde que consegue te encontrar? Quais são os seus canais ali? Então, o canal principal é o Instagram mesmo, né, que é @Carline Nogueira, acho que está aí na descrição para vocês.
Os meus cursos livres que eu dou, né? Eu sempre lanço pelo Instagram, eu gosto muito de fazer curso online, ao vivo, mas que também as aulas ficam gravadas, porque a gente sabe que hoje, né, as pessoas, às vezes, no dia pode não estar, então elas gostam de rever o conteúdo, mas eu gosto dessa parte ao vivo, porque eu acho importante essa troca, né? Essa questão de curso só gravado, né? Você não tem esse contato próximo com o professor, e a gente precisa ali dessa interação, até mesmo para a construção do conhecimento. Então, eu lanço sempre cursos livres, né? Eu estou com um curso agora de capacitação em fisioterapia no TEA, que vai acontecer em março, agora de 2025, mas eu sempre estou lançando. Sou convidada, professora de pós-graduação de várias faculdades, então aí lançou, tem uma pós em neuropediatria, me convida. Estou como professora de uma pós do Sul, eu acho que é de Joinville, se eu não me engano, de uma de Salvador, outra de Belo Horizonte, tem uma outra também, acho que é de Salvador também, então assim, aí eles vão me convidando, eu vou dando aula, e também sou professora do ICDL, né? Então, assim, o canal mais fácil de encontrar os meus cursos, que eu sempre lanço, é pelo Instagram. E no Instagram, na bio, tem o meu site, Carline Nogueira, www.carlinenogueira.com.br, que lá as pessoas vão saber quais os cursos que eu ofereço, mas eles não estão abertos. Então, eu abro um curso, depois eu abro outro, e aí eu vou abrindo ao longo do ano, de acordo com minha disponibilidade também, para o planejamento, né? Ok, muito bom. Se quem quiser te encontrar, quais são os caminhos mais fáceis? Também, né, pelo Instagram, @CibeleMeloQuinaut. Eu, basicamente, né, acho que já falei algumas vezes, mas as minhas áreas mais fortes de atuação e que eu dou formação é a neuromodulação. Como eu falei, assim, o modelo que hoje eu tenho adotado mais é esse que eu fiz com a Carline, né, de um modelo mais in company, eu acho que é muito mais produtivo, eu, particularmente, é um modelo que eu gosto muito, e dentro deste equilíbrio que nós estávamos falando, hoje eu tenho tentado organizar, por questões até pessoais mesmo, né, eu consigo me organizar melhor, né, as agendas, enfim, para ter uma disponibilidade que também, né, mais tranquila, mas também, né, tenho a formação de integração sensorial, né, eu trabalho muito com questões de avaliação dentro da fisioterapia, então é uma questão de construção, hoje está muito na moda, né, o pessoal fala de raciocínio clínico, mas ele é muito voltado com o foco nessa questão de avaliação, para depois eu pensar na intervenção. Eu acho que quando a gente é capaz de identificar o porquê que as pessoas têm aqueles comportamentos, né, motores, enfim, a gente consegue, é muito mais fácil a gente pensar no plano terapêutico. Nosso problema é que a gente, às vezes, quer ir direto para o tratamento, mas a gente desconhece o que está causando aquela disfunção, né? Então, eu geralmente, né, vou pelo modelo inverso, mas enfim, mas é pelo Instagram. E você, João? Ok, quem quiser me encontrar também, pessoal, Instagram, caminho mais fácil, né, @investidordoutor, como falei no comecinho do episódio, se você se interessa por assuntos relacionados a orçamento, finanças pessoais, gestão financeira de uma maneira geral, e aprender a como investir, né, para a gente ter um retorno lá no futuro, quando a gente estiver mais cansado, estiver pensando em parar, que a gente tenha uma renda passiva que seja digna, que nos mantenha com qualidade de vida e que a gente possa realizar os nossos sonhos, porque eles nunca vão acabar, né? E sempre é necessário que a gente tenha um bom suporte financeiro para conseguir realizar todos eles. Então, só me seguir lá que eu dou algumas dicas sobre isso também, eu ensino algumas coisas lá. Carline, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por abrir um pouco desde a tua vida pessoal até profissional aqui, então foi um bate-papo maravilhoso, eu tenho certeza que a nossa audiência gostou demais de ouvir esse bate-papo aqui, saber da tua história, de como foi a tua formação, desde o fator que te motivou, mas que tenho certeza que tem muita coisa por trás envolvida e te fez a profissional que você é hoje, uma grande referência no país e de um assunto tão novo, vou colocar uma aspas aqui, tão novo, né, porque talvez a gente não tenha ainda
tudo que a gente gostaria de ter para atuar, mas com boa parte da tua contribuição a gente vai ter cada vez mais profissionais capacitados e habilitados para tratar essa disfunção que é tão ocorrente hoje, né, e que a gente consegue intervir e ter resultados tão bacanas. Então, muito obrigado pela tua presença aqui no Fisioverso. Imagina, João e Cibele, eu que quero agradecer, eu me sinto honrada, é um assunto que eu amo falar, então a gente pode ficar falando assim por muitas horas, né? E é muito bom poder passar um pouco da minha história para motivar mesmo, como a Cibele falou, a questão, né? A gente precisa de planejamento, a gente precisa investir, a gente precisa pensar em como se tornar um profissional diferenciado, até mesmo para poder conseguir fazer uma gestão financeira e ter uma estabilidade no futuro também, né? O fisioterapeuta ele tem que pensar como um todo. Eu falo que o autismo, no meu caso, né, me escolheu e eu me capacitei depois, é lógico, por uma história pessoal, mas a pessoa ela pode interessar por aquela área e se aprofundar e se tornar um ótimo fisioterapeuta naquela área de atuação. Então, é investir mesmo, investir tempo, investimento financeiro com planejamento, lógico, né? Mas eu falo que tempo principal, porque a gente precisa estudar sempre, né? E eu falo, como eu falo lá no meu Instagram, com afeto, com amor, como atuar de forma afetiva e efetiva, sempre pensando nessa conexão. Eu vou fazer só pelo dinheiro? Não, eu vou fazer porque eu gosto, porque eu quero impactar vidas com o movimento, eu quero apoiar o desenvolvimento não só dessa pessoa autista, mas das famílias, né? Que é muito importante, porque a gente não trata a pessoa autista, a gente trata a família, como a gente estava falando anteriormente aí, com outras atuações também. E sempre pensando em evidências científicas, porque não adianta a gente fazer coisa da nossa cabeça, né? Então a gente precisa pensar, e mesmo que a gente tenha poucos estudos, mas a gente já tem muita coisa que dá já para guiar o nosso raciocínio clínico aí, tá bom? Então eu quero agradecer imensamente, tá? Me colocar à disposição, eu espero realmente que as pessoas se sintam afetadas e possam aí querer mais, conhecer mais e atuar na fisioterapia no autismo, que é a base para o desenvolvimento integral das pessoas autistas, né? E o quanto que nós, fisioterapeutas, fazemos a diferença quando a gente faz esse trabalho efetivo, tá bom? Obrigada, João. Obrigada, Cibele. Karline, que delícia de conversa, que delícia de troca, né, de informações, e mais uma vez, né, eu não canso de repetir, e eu tenho certeza que o João compartilha dessa alegria comigo, que a gente tem sido muito feliz na escolha dos nossos convidados, porque, sim, cada episódio é uma lição para nós, né, a gente realmente comprova o principal objetivo do Fisioverso lá atrás, que era mostrar o que é a fisioterapia para todo mundo, né? Mostrar o quanto a fisioterapia é grandiosa, quanto ela é linda, o quanto ela já evoluiu e, acima de tudo, o quanto ela tem ainda para crescer. Eu espero do fundo do meu coração que esse episódio de hoje inspire muitas pessoas, né, porque a gente tem um mundo ainda pela frente nesse universo do TEA, tanto a nível clínico quanto a nível de ciência, e que inspire mesmo as pessoas a buscarem, a estudarem, a conhecerem né, e abraçarem, né, realmente essa área de atuação, que a gente ainda tem muitíssimo por fazer por estas famílias, não só pelos pacientes, mas por estas famílias. Então, agradeço de coração, né, fiquei muito feliz, fazia tempo que a gente estava tentando, né, marcar, muito feliz que agora deu certo, e espero que a gente se reencontre em breve. Com certeza. Então, vamos lá para o nosso fechamento, pessoal? Vamos. 1, 2, 3. Um abraço e até o próximo episódio. Até. Tchau, gente.